Quase 10 anos depois da morte do cinegrafista Santiago Andrade, a Justiça do Rio de Janeiro condenou um dos réus e absolveu o outro. Santiago foi atingido por um rojão enquanto cobriu uma manifestação contra o aumento das passagens de ônibus no centro da cidade. Foram quase 12 horas de julgamento. 5 testemunhas foram ouvidas, 2 de defesa e 3 de acusação. Entre elas, o delegado Maurício Luciano Silva, que conduziu as investigações. O cinegrafista Santiago Andrade fazia a cobertura de uma manifestação contra o aumento das passagens de ônibus em fevereiro de 2014, quando foi atingido na cabeça por um rojão. Ele morreu 4 dias depois. Fábio Raposo Barbosa e Caio Silva de Souza ficaram presos por 1 ano e 1 mês, mas foram soltos em 2015 para responder em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica. Na madrugada de hoje, quase 10 anos depois do crime, o júri popular absolveu Fábio, que foi quem entregou o rojão. Caio, que lançou o artefato, foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado por lesão corporal seguida de morte, mas poderá recorrer em liberdade. A condenação do acusado Caio Silva de Souza pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, restando tipificada no artigo 129, parágrafo 3º do Código Penal, e a conta da vontade soberana do egrégio conselho de sentença, a absolvição do acusado Fábio Raposo Barbosa. O Ministério Público e a advogada da família de Santiago vão recorrer da decisão que absolveu Fábio. A gente entende que a liberdade, não é uma pena possível, porque para a gente era muito mais importante que sim, ele participou do ato, ele teve ali a intenção de cometer aquele crime, então a gente vai recorrer, vai entrar com todo o recurso também. Foi preso hoje o homem suspeito de organizar arrastões no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Marcos Vinícius Pereira Paiano, de 21 anos, estava escondido na casa do pai em Mesquita, na Baixada Fluminense. MV, como é conhecido, foi identificado depois de uma análise de vários vídeos que mostram o bando em ação. Com a ajuda de vítimas e testemunhas, ele foi encontrado. Segundo a Polícia Civil, Marcos Vinícius organizava os arrastões depois de aliciar outras pessoas, principalmente adolescentes, para a prática de roubos nos finais de semana, geralmente quando as vítimas saíam da praia. MV já tinha sido preso e tem mais de 10 passagens por furto e roubo. Na semana passada, a polícia já tinha prendido Vitor Hugo de Oliveira Jobim, de 22 anos. Ele foi filmado agredindo um idoso durante um assalto também em Copacabana. Ele vai responder por latrocínio tentado, por assumir o risco de matar a vítima e por roubo. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem que fez uma transmissão ao vivo em uma rede social depois de roubar um celular. Nós mostramos esse caso essa semana. O Cleiton Alves da Silva se entregou na delegacia e foi indiciado por furto. Ele pode pegar até 4 anos de prisão. Mas, como não houve flagrante e o suspeito não possui anotações criminais, ele vai responder ao processo em liberdade. No último sábado, Cleiton estava de bicicleta, roubou o celular da mão de uma mulher, simplesmente arrancou e começou a fazer esse vídeo aí de uma transmissão ao vivo que foi publicado por seguidores da vítima e ajudou a polícia a identificar o criminoso. Afinal de contas, ele mostrou o rosto para todo mundo ver. A mulher conseguiu recuperar o aparelho. Um mecânico de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, denuncia que foi agredido por policiais militares durante uma ocorrência. Imagens mostram toda a ação. A polícia foi chamada por um vizinho que afirmou ter sido ameaçado durante uma discussão com o mecânico Anderson Francisco da Silva. 5 policiais aparecem do lado de fora do imóvel. Anderson aparece falando com um advogado pelo celular. Um policial puxa a grade da porta e outros 2 agentes partem para cima do homem. Sem reagir, ele foi imobilizado com uma chave de braço e levou chutes no peito e na barriga. As agressões foram presenciadas pela mãe de Anderson, que é idosa. Mesmo com o homem já sentado e algemado, o policial ainda deu outra chave de braço e um soco no rosto dele. No boletim de ocorrência, os PMs relataram que o mecânico tentou dar um soco em um dos militares e foi preciso reagir. Anderson foi levado para a delegacia, onde passou a noite e foi liberado. A Corregedoria da PM e o Ministério Público de Minas investigam o caso. O preço altíssimo das passagens aéreas tem assustado os passageiros nesse fim de ano. O valor bateu recorde nos últimos meses e muita gente preferiu, ou melhor, foi obrigada a viajar de carro ou de ônibus nas férias.
José viajava de avião com a família nas férias a cada 2 anos. Desta vez ele vai de carro. As passagens aéreas dele, da esposa e da mãe de Belo Horizonte para Vitória, no Espírito Santo, ficariam muito caras. Passar de avião, assim, já está em média uns R$1.400, R$1.500. De carro eu gasto R$600 para mim lá. 800 ida e volta. As passagens aéreas atingiram um valor recorde neste ano. Em setembro, o preço médio registrado pela Agência Nacional de Aviação Civil foi o maior desde o início da série histórica em 2010, quase R$ 750. Tá super cara mesmo, aumentou muito o valor das passagens aéreas. Eu viajo todo ano e esse ano, assim, acho que tá 3 vezes o preço do último ano que eu comprei. No acumulado do ano, o reajuste passa de 35%. Nos últimos 2 meses, as passagens aéreas foram o item de maior peso na inflação. Em novembro, a alta de 19% foi responsável por metade do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. De acordo com o IBGE, o aumento do mês passado contribuiu com 0,14 ponto percentual para a taxa de 0,28% do IPCA. Tem a ver com os custos do próprio setor, cujo principal é o querosene para a aviação, que é o combustível que movimenta a aeronave. Tem a ver com os serviços de catering, né, de serviços de bordo. Tem a questão da manutenção das aeronaves. A associação que representa as empresas aéreas esclarece que o setor ainda sofre os impactos negativos da pandemia. A demanda por viagens não foi totalmente recuperada. Aquele consumidor que não teve condições de pagar, o que ele fez? Ele migrou para outro tipo de transporte. Passou a viajar no rodoviário, passou a ir de carro. O período de férias pode pressionar ainda mais os preços. As compras de última hora devem ser evitadas. Um bilhete para Brasília, por exemplo, na véspera pode chegar a custar R$6.000, que é o mesmo preço de uma passagem internacional, por exemplo, para Miami e para Paris. Para conseguir preços mais em conta, o ideal é planejar a viagem e comprar a passagem com o máximo de antecedência possível. Voos noturnos são mais baratos, passagens compradas à noite também aparecem grandes promoções nesse horário. Isso tudo vai influenciar no valor final da passagem. Em sua última reunião de 2023, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu reduzir a taxa básica de juros, a Selic, em meio ponto percentual, de 12,25% para 11,75% ao ano. Essa é a 4ª redução seguida da taxa Selic. A próxima reunião do comitê está marcada para os dias 30 e 31 de janeiro de 2024. O Rede TV News faz uma breve pausa e volta em seguida. Os senadores vão decidir ainda hoje se aprovam as indicações de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República. Ao longo do dia, os dois passaram por uma sabatina conjunta na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. O repórter Igor Damasceno está acompanhando em Brasília e fala com a gente, nos traz todas as informações. A votação já começou, Igor? Boa noite para você. Ainda não, viu, Augusto? Boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. Flávio Dino, indicado a vaga no Supremo Tribunal Federal, e Paulo Gonet Branco, indicado a vaga na Procuradoria-Geral da República, continuam respondendo aos questionamentos dos senadores. A sabatina já dura mais de 9 horas. Começou por volta das 10h30 da manhã e sequer os senadores fizeram uma pausa para o almoço. Emendaram todos os questionamentos direto. A expectativa é que a votação comece em instantes, porque os senadores já estão terminando de fazer as perguntas. Vão ter agora as respostas de Flávio Dino e de Paulo Gonet e, em seguida, vão começar a votação. São 27 membros da CCJ daqui do Senado. Pelo menos 14 deles precisam votar favoravelmente a Dino e favoravelmente a Gonet. A expectativa é que haja, sim, essa aprovação lá na Comissão de Constituição e Justiça e, assim que essa votação for concluída, então os dois indicados vão ter os nomes apreciados ali atrás
atrás no plenário do Senado. Ali no plenário são necessários pelo menos 41 votos para que eles sejam conduzidos, confirmados aos cargos os quais eles foram indicados pelo presidente Lula há algumas semanas. A expectativa também é de aprovação, pelo menos 52 votos favoráveis para Flávio Dino e quase 60 favoráveis para Paulo Gonet. Essa é a expectativa. Os dois indicados de Lula disseram que não vão agir politicamente dentro dos cargos os quais foram indicados e que vão agir conforme a Constituição Federal. Eles responderam a temas polêmicos, como descriminalização do aborto, também ativismo do Poder Judiciário e até atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Vamos acompanhar a reportagem sobre o início dessa sabatina. Foi a primeira vez que houve uma sabatina conjunta para esses cargos. Os integrantes da Comissão de Constituição e Justiça tiveram 10 minutos para fazer os questionamentos a Flávio Dino e Paulo Gonet. Gonet, indicado ao cargo de Procurador-Geral da República, é membro do Tribunal Superior Eleitoral e votou a favor das 2 condenações de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. A oposição quis saber se houve viés político na decisão e questionou se ele seria sempre favorável ao governo caso seja conduzido ao cargo de procurador-geral. Gonet disse que está há 36 anos no MPF e afirmou que nunca agiu politicamente. Durante esse período, eu tive a coragem de ser fiel ao que o parlamento decide, de não querer corrigir o que o parlamento decide, mas de aplicar as leis de acordo com o plano que o legislador tinha ao concebê-la. Eu não condenei o presidente Bolsonaro, eu fiz um parecer que indicava esse resultado como o devido diante das circunstâncias que estavam ali no processo. A maior parte das perguntas foi para o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Dino evitou embates, garantiu que não irá agir politicamente no STF e que as decisões dele serão respaldadas pela Constituição. Se fosse há um mês atrás, eu teria o maior prazer de travar um debate político com Vossa Excelência. Mas, na condição que aqui estou, eu não posso fazê-lo e não farei. Porque esse é um requisito constitucional, notório saber jurídico e reputação ilibada. Eu não estou aqui como político para fazer debate político com o senhor e nem com ninguém. Flávio Dino também disse que é contra as chamadas decisões monocráticas, quando apenas um magistrado decide. Para o ministro, as leis aprovadas pelo parlamento não podem ser alteradas em decisões individuais, exceto em condições excepcionais. O Senado aprovou o projeto de emenda à Constituição que proíbe decisões monocráticas que suspendam atos dos presidentes dos demais poderes. A PEC agora deve ser analisada pelos deputados. Os ministros do STF criticaram o texto. É claro que as decisões monocráticas fazem parte, sempre fizeram e sempre farão do sistema judicial brasileiro. Claro, porque você tem um sem número de leis votadas no Congresso que autorizam decisões monocráticas. Eu me referi ao controle de constitucionalidade das leis, sendo mais preciso, a ADI, a DPF e a ADC. Processos de índole objetiva que fazem o controle de constitucionalidade das leis e aí sim, repito o que eu disse, que decisões monocráticas nessa matéria são excepcionalíssimas. Dino, de 55 anos, foi juiz federal por 12 anos. Deixou a magistratura para entrar na política. Se elegeu deputado e por 2 vezes governou o Maranhão. Nas últimas eleições foi eleito senador, mas após tomar posse, aceitou o convite do presidente Lula para assumir o Ministério da Justiça. Já Paulo Gonet tem 57 anos, é servidor de carreira e membro do Ministério Público Federal desde 1987. Gonet é o atual subprocurador-geral da República e atual vice-procurador-geral eleitoral. Ao fazer a indicação aos cargos, o presidente Lula destacou que eles possuem notório saber jurídico e reputação ilibada.
Durante a sessão, do lado de fora, na esplanada dos ministérios, manifestantes de direita protestavam contra a indicação de Flávio Dino ao STF. O que me preocupa é o ativismo e também a falta de independência dos outros poderes. E por isso que o Senado Federal tem que ter essa postura mais do que nunca, não só de independência, mas também de protagonismo. Para garantir a aprovação de Dino e Gonê, 4 ministros foram exonerados e voltaram ao cargo de senador para impulsionar a votação. Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, Camilo Santana, da Educação, Carlos Fávaro, da Agricultura e Renan Filho, dos Transportes. É o reconhecimento do Senado Federal no momento em que um dos membros da casa é indicado para o Supremo Tribunal Federal. Isso não acontece assim com tanta periodicidade, né? Isso é raro, inclusive, que o Senado ofereça um nome seu ao Supremo Tribunal Federal, dado que é a casa que também, depois de indicado pelo presidente da República, faz a sabatina e aprova a indicação do presidente. Vamos então conversar com Kennedy Alencar, de Brasília, que acompanhou toda essa sabatina, aliás, como todos nós, a novelinha dessa quarta-feira, né? Aliás, novela longa, Kennedy, daqui a pouco deve ter votação na CCJ e em seguida no plenário, a perspectiva de aprovação, mas acho que foi interessante assistir a toda essa coreografia da sabatina, alguns embates em particular de Dino contra bolsonaristas, eles até tentaram jogar algumas cascas de banana, mas Dino manteve-se ali impávido, né? Elegantemente, despistou de todas e conseguiu dar algumas respostas bastante interessantes, né, Kennedy? O que você destaca? Olá, Amanda. Boa noite para você, para o Augusto, para quem está nos assistindo. Amanda, como você disse, o Dino não caiu em casca de banana, né? Ele assumiu uma outra atitude ao depor, ao participar da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Amanda, ele não foi aquele estilo Dino bolado, né, mais aguerrido, vingador, Hulk. Ele vestiu a toga, foi um Dino sem armadura, foi mais moderado, mas manteve, como você disse, a ironia fina no debate com os bolsonaristas. A pressão na sabatina foi menor do que muita gente imaginava. Funcionou a estratégia do governo de colocar 2 figuras importantes para serem sabatinadas simultaneamente. Isso acaba, na prática, diminuindo o tempo de sabatina, tanto do Gonê quanto do Flávio Dino. Isso beneficiou a estratégia do Flávio Dino. O governo também esvaziou a sabatina. O Jacques Wagner, líder do governo no Senado, pediu para os governistas não fazerem perguntas para os sabatinados. E muitos senadores pediram para esquecer a inscrição deles na sabatina em troca de tempo de fala na tribuna do Senado para comentar as indicações do Dino e do Gonê. Portanto, a estratégia do governo funcionou e o Dino, ele vestiu a toga. Ele se comportou mais como ministro do Supremo, que ele ainda não é. Ele é um virtual ministro do Supremo. A perspectiva é de uma aprovação, como a gente falou ontem. O governo tem aquela estimativa de 49 a 52 votos. 4 ministros saíram temporariamente para votar e reforçar esse placar. Então, eu entendo que não tem reflexo no plenário da sabatina. Né? A sabatina, o Congresso, que se queixa tanto, né, Amanda, de como que é o sistema de indicação de ministro do Supremo, que acha que o Supremo exagera e fala de ativismo, quando tem uma oportunidade para sabatinar, realmente acaba não fazendo isso. Essa estratégia, até quem se queixou dela, como Alessandro Vieira, o senador, tinha certa razão, porque não é uma sabatina propriamente dita. E o Dino cumpriu a estratégia a qual ele se propôs, de ser um Dino diferente do Dino político. Posição diferente, você joga diferente. Ele até usou essa metáfora futebolística. Não peça para o goleiro jogar como atacante. Ele falou, quem está no Supremo não tem camisa de time, né? Veste só a toga, todas da mesma cor. Me parece que a gente vai caminhar aí para uma aprovação no plenário. E a gente viu a atuação da oposição tentando colocar as cascas de banana e o Dino não caiu. E o Gonê passou junto ali, ficou em segundo plano. Amanda e Augusto. Perfeito, Kennedy, obrigado. Boa noite para você. E o presidente Lula participou hoje das comemorações do Dia do Marinheiro a bordo de um navio da Marinha do Brasil, no Rio de Janeiro. O repórter Tony Vendramini acompanhou a cerimônia e traz agora ao vivo os detalhes para a gente. Boa noite para você, Tony. Como é que foi?
Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a tarde aqui no Rio de Janeiro. Essa agenda começou com uma revista naval a 11 embarcações da Marinha que estão ancoradas aqui na Baía de Guanabara. A revista é um ato de respeito dos navios a uma autoridade, no caso, o presidente da República, e consiste em uma saudação com 7 vivas da parte das tripulações. Em seguida, Lula subiu a bordo do navio aeródromo multipropósito Atlântico, onde participou ao lado do ministro da Defesa, José Múcio, da cerimônia de comemoração do Dia do Marinheiro e também da imposição da Medalha Mérito Tamandaré. Essa cerimônia, né, é uma homenagem, né, uma comemoração do aniversário do patrono da Marinha Brasileira, o Marquês de Tamandaré. Lula entregou medalhas a familiares de militares mortos em serviço e também a instituições militares. O presidente da República não discursou e deixou o local sem dar entrevistas. Amanda, Augusto. Muito obrigada, Tony. Boa noite. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, acompanhamos o sorteio da Mais Milionária. O prêmio é de 108 milhões de reais. Nós voltamos logo em seguida. Fique com a gente. Até já. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje a discussão para decidir se o Congresso Nacional foi omisso ou não ao regulamentar a lei sobre o direito à licença paternidade. A proposta, apresentada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, foi acompanhada por Edson Fachin e estabelece um diálogo com o Congresso, que tem até 18 meses para legislar sobre o tema. Para os ministros, a licença paternidade, que atualmente é de apenas 5 dias, é insuficiente. Caso não seja regulamentada dentro desse prazo, os pais passarão a ter direito ao mesmo período concedido das mulheres, de 120 dias. A Corte retomará o julgamento amanhã. E mesmo com esse assunto da paternidade sendo debatido pelo STF, algumas organizações vêm, nos últimos anos, aumentando os dias de licença dos colaboradores, medida que é avaliada positivamente pelos pais e também pelos gestores. Esta empresa do ramo imobiliário adotou, por conta própria, a licença paternidade ampliada. Os funcionários têm direito a 10 dias, o dobro do que é determinado pela legislação trabalhista. Faz 2 anos que nós adotamos essa política e a gente acha extremamente importante o pai ter esse momento de vínculo nas primeiras horas. A gente sabe que a gravidez deixa os hormônios das mulheres aí à flor da pele, então é muito importante essa sustentação, esse compartilhamento de responsabilidade e acredito que as empresas elas precisam ser mais humanas. O Luiz Felipe trabalhava em outra empresa quando teve o primeiro filho com a esposa. Lá, teve apenas os 5 dias de licença exigidos pela lei. Um período que, segundo ele, não é suficiente para auxiliar a mulher e criar uma conexão inicial com a criança. Você perde um pouco ali do laço afetivo com o seu filho, você não tem aqueles dias para você... Os primeiros dias, né, que são os mais difíceis e também para ajudar a esposa, a mãe, né, porque fica muito sobrecarregada. Pela Constituição Federal de 1988, os homens têm direito à licença paternidade de 5 dias corridos a contar da data de nascimento do filho. Mas de 2016 para cá, uma lei permite que o benefício seja de 15 dias, mas apenas para as empresas tributadas pelo lucro real. Ou seja, isso não se estende às companhias tributadas pelo lucro presumido, o que corresponde a 99% das empresas brasileiras. Individualmente, elas até podem estender essa licença, contanto que arquem com os custos. E a gente tem, inclusive, no Brasil, um estudo da FGV que mostra que as mães, quando elas retornam da licença maternidade, elas ficam 4 anos fora do mercado. Porque quase 50% delas ou são demitidas ou pedem demissão e demoram 4 anos para voltar. Então, se a gente tem uma licença paternidade que vai trazer a possibilidade dos pais também terem a licença paternidade, além de todos os benefícios para a nossa sociedade, para as famílias, né? E isso só nos faz melhorar de fato.
também ocorre um equilíbrio entre a mulher e o homem no mercado de trabalho. Nesta outra empresa, ao invés de 5, são oferecidos 40 dias aos funcionários. Benefício encarado como um investimento no bem-estar dos colaboradores. Quando a gente olha para as taxas de engajamento dessa população no retorno da licença, a gente tem 100% dos homens que continuam conosco. Então também é bom do ponto de vista de resultado, porque obviamente a gente ter as nossas pessoas conosco por mais tempo é bom para os negócios, é bom para a TOTUS e é bom para as pessoas e suas famílias. Por aqui, desde o mês de agosto, mais de 230 pais já usufruíram de pelo menos metade do benefício estendido, ou seja, 20 dias, e poderão tirar os outros 20 até o 8º mês de vida do bebê. O Davi foi um dos colaboradores contemplados. Foi um momento de conexão, foi um momento de entender a dinâmica da casa. E isso não tem preço, porque é um momento que não volta mais. Ele acontece uma única vez na vida, ou no nascimento físico da criança, ou no nascimento do coração, que é o nosso caso, né? Foi quando as crianças chegaram já numa idade um pouquinho maiorzinho, já entendendo. Então foi extremamente importante, porque amor é amor, independente do gênero, independente da idade, independente da condição, amor é amor. E olha, uma rápida informação, já voltaremos com mais detalhes, mas os nomes de Flávio Dino para o STF e Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República acabam de ser aprovados na Comissão de Constituição e Justiça do Senado após mais de 10 horas de sabatina. No caso de Dino, foram 17 votos favoráveis e 10 contrários, total de 27 votos na CCJ. E no caso de Gonet, um placar ainda mais elástico, de 23 votos a favor e 4 contrários. No caso de Dino, a expectativa era por 15 votos favoráveis, ele teve 17, portanto, teve uma performance melhor do que os seus aliados esperavam. E na volta, traremos notícias ao vivo de Brasília. O Rede TV News volta já já. O Senado acaba de aprovar as indicações de Flávio Dino para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet para Procurador-Geral da República. O Senado não, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Agora sim segue para o plenário, em que todos os senadores terão oportunidade de votar. Vamos a Brasília conversar com o repórter Igor Damasceno, que acompanhou, aliás, esse dia todo bem de pertinho, né, Igor? Um placar bastante elástico nos dois casos, o que sinaliza possivelmente uma votação tranquila, tanto no caso de Dino como de Gonet. Eles ainda votaram requerimento de urgência ali no finalzinho. Isso quer dizer que segue para plenário ainda hoje. Todos os senadores, 81, terão oportunidade de votar. Não é isso, Igor? É isso mesmo, Amanda. Boa noite novamente a você e a todos que nos acompanham. Como já era de se esperar, as votações, as aprovações foram aí com folga, viu? O ministro Flávio Dino, indicado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, recebeu 17 votos favoráveis e 10 contrários. A situação de Paulo Gonet Branco, como já era de se esperar, foi um pouco melhor. Recebeu 23 votos favoráveis e apenas 4 contrários. Então, os dois foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça para os cargos os quais eles foram indicados pelo presidente Lula. Nesse momento aqui atrás vocês já percebem uma movimentação um pouco mais intensa no Salão Azul, porque os senadores estão saindo lá da CCJ rumo ao plenário. Eles querem concluir toda essa votação ainda hoje. Então, em instantes, Flávio Dino e Paulo Gonet terão os nomes deles apreciados pelos 81 senadores. A expectativa é que Flávio Dino receba algo em torno de 52 votos favoráveis e Paulo Gonet Branco algo em torno de 60 votos. No plenário da Casa, são necessários 41 votos para que eles sejam confirmados para os cargos os quais foram indicados pelo presidente Lula. Expectativa de aprovação vai começar em instantes. A qualquer momento posso voltar com novidades. Perfeito, obrigado, Igor. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve apresentar ainda hoje ao Congresso a proposta para compensar o fim da desoneração, que atualmente beneficia 17 setores da economia. O ministro disse que essa proposta já teve o aval do presidente Lula e agora ele espera convencer os parlamentares a desistirem de derrubar o veto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que o veto será analisado na sessão do Congresso Nacional amanhã. Também é esperada para amanhã a votação da reforma tributária no plenário da Câmara. Voltamos em 30 segundos.
Estamos de volta e vamos saber como fica o tempo em todo o Brasil com o Igor Silveira, que está aqui com a gente. Boa noite, Igor. Vem aí mais uma onda de calor, é? Pois é, Augusto, boa noite para você, boa noite, Amanda, boa noite para você que está em casa. Pois é, amanhã começa a nova onda de calor e o IMET já emitiu um alerta para 15 estados e também para o Distrito Federal por conta desse calorão todo que vai atingir toda essa região em vermelho no mapa, viu? Agora, os especialistas consideram uma onda de calor quando a temperatura está 5 graus acima da média esperada para aquela época do ano, viu? Então, vale ressaltar que vai ficar bem quente nessas regiões. Agora, a boa notícia também é que ela vai ser mais fraca do que as últimas. Agora, amanhã o tempo só fica instável em partes da região norte, onde tem previsão de chuva, e também no sul do país. Tem previsão de chuva lá no Rio Grande do Sul. No sudeste, tempo quente, abafado e com máximas passando dos 30 graus, como a gente vê aqui no mapa. Olha, 32 graus em Vitória, 33 graus no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Bom, amanhã eu volto com mais detalhes sobre essa onda de calor para todos vocês. Amanda, Augusto. Perfeito, Igor. Preparados para amanhã, hein, pessoal? Tá bom, calorão. Obrigada, Igor. Boa noite para você. E o Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela audiência. Amanhã nos encontramos 7h20 da noite na Noteia. Até lá. Até lá, boa noite.